Boa noite, piazada! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o Pode Piar. Hoje temos a presença aqui da nossa amiga Priscila Ernest, que veio falar um pouquinho sobre o seu livro, que foi publicado alguns anos atrás. Fala um pouco da nossa história, da história do nosso município, da nossa comunidade. Ao meu lado aqui, novamente, temos o meu querido irmão Renan, que vai nos ajudar a brilhantar aqui a nossa noite. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês seguissem as nossas redes sociais, dessem o seu joinha, marcassem, ativassem o sininho, que é para a gente continuar nesse trabalho de divulgação aí da cultura e da história do nosso município. Mas antes de a gente começar, pode rodar a vinheta aí, Michael. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Priscila. Boa É uma noite, honra para Rô. nós ter você aqui. A honra é minha Que a gente pelo possa convite. trocar uma ideia boa aí, e que possamos levar alguma coisa de boa para os nossos futuros telespectadores, né? Com certeza. O que que você... Vamos falar um pouquinho sobre você, sobre a tua história de vida. Você nasceu aqui, de onde que você veio? Você pode contar um pouquinho para nós? Claro. Então, boa noite, Romo. Boa noite, Renan. Boa noite. Adorei o convite. Achei a ideia do Pode Piar visionária, né? E estou bem feliz, né? Do nome do município, então, iniciar nessa era de podcast que é super moderno. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul. Vim para cá ainda pequena, né? Com a minha mãe e a minha avó, com 1 ano. E me instalei, né, em São João do Triunfo, e é a cidade que eu amo, né? Eu sou jornalista por formação, né? Depois fiz faculdade de letras também, trabalhei na área de cinema, e eu gosto muito da área de comunicação. Então, foi a partir, né, do jornalismo, né, que eu comecei a contar um pouco a história das pessoas. E que eu escrevi o livro, então, né? Sim. Culminou toda essa... Então você já tinha, desde pequena, uma vontade, assim, de trabalhar com esse tipo de coisa, com comunicação, com história, cultura. E você, acho que foi no final da sua graduação que você fez esse livro? Isso, aham. Então, é o meu trabalho de conclusão de curso, né? Uhum. Eu escrevi uma grande reportagem, né? Uma grande reportagem, ela é diferente de uma notícia ou só de uma reportagem mais curta. A grande reportagem, ela visa mesmo esclarecer e ir a fundo ao assunto mesmo, sabe? E a ideia começou lá no ensino fundamental, porque eu lembro que uma professora de geografia pediu para a gente fazer uma pesquisa sobre a história do município. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de encontrar informações sobre São João do Triunfo. E depois, lá, estava terminando a graduação, e me veio aquela lembrança. Eu pensei, e se eu colaborar com isso, né? Se eu fizer uma pesquisa e deixar alguma coisa registrada? Então, aí que veio a ideia de fazer uma pesquisa mesmo, escrever sobre São João do Triunfo. E a ideia foi trabalhar com jornalismo literário, né? O jornalismo literário, ele tem como matéria-prima as pessoas, né? A matéria-prima é você conversar, você ouvir as pessoas, transformar isso em histórias, né? Que é da mesma linha da crônica, né? Você pegar aquilo do dia a dia ali, do cotidiano, e transformar numa história linda. Então, é esse estilo que eu gosto, sabe? Sim. A partir do relato das pessoas, eu pensei, vou contar a história a partir do relato das pessoas, principalmente de pessoas com mais de 70, 80, 90 anos, que é o público que fez parte desse livro. Que era como sempre foi feita a história, né? A partir de relatos de povos e comunidades, né? Que Exatamente. foi se formando a história, que grande parte da história que a gente conhece hoje é formada assim, né? E isso de relatos orais. Então você sempre foi uma entusiasta desse tipo de situação. Como a gente que está aqui nesse podcast também, uma das nossas... que a gente quer, né? Produzir é um pouco disso também, dos relatos dessas pessoas que estão vindo aqui contar para nós um pouco da sua história, da história da nossa comunidade, né?
E nesse teu livro aí, Priscila, você aborda vários temas Isso. dentro da história do nosso município, né? E você pode contar um pouco para nós aí sobre algumas a Claro. abordagem que você teve nesse livro? Então, na verdade, na época, eu fui fazendo a pesquisa e o negócio foi ficando muito grande, né? Daí eu me toquei mesmo de que estava sendo legal, porque eu não tinha onde fazer pesquisa e a hora que eu comecei a pesquisar, surgiu muita coisa. Muita coisa. Não conseguia parar mais. Não conseguia parar mais. E daí até, da época, né, os professores ajudaram lá na orientação e vamos lá, vamos dividir em capítulos. Mas assim, são alguns capítulos que eu fiz, mas se hoje alguém pesquisar, vai ter muito mais coisa para contar do município. Então, tem sobre a nossa fé, a religiosidade, que é muito presente em São João do Triunfo. Tem sobre o sistema de faxinais. Falo sobre a gruta, né? Como que isso foi o surgimento da gruta. Sobre os imigrantes. Sobre a Vila Palmira, né? Os vapores. Conto também a história da Baixa da Marialva. E da Baixa da Marialva. E da Doris, sobre os 15 anos dela, né, da Doris, e o monge João Maria também, então, sobre o sindicalismo aqui. Tem várias coisas que eu abordei no livro. Vamos mostrar um pouco desse livro pro pessoal Claro, na capa vamos. dele, ó. Então, pessoal, esse aqui é o livro da Priscila, São João do Triunfo, Narrativas Vivas do Seu Povo. Tá aqui, ó. Eu acho interessante justamente esse título, Narrativas Vivas de Seu Povo, porque é tudo isso, né? É o povo contando a sua história e a história que escapa aos registros históricos, a história do cotidiano, né? A história daquilo que é muito bonito como você começa ele ali falando sobre que são 7 horas da manhã e que o seu Pedro tá esperando alguém para tomar chimarrão junto com ele. Ele é muito, Também achei muito interessante. ele é esse muito começo. bonito porque ele é muito bem escrito também nesse sentido. Ele dá vontade de você Isso. começar a ler e não parar mais. Ele começa como se fosse um romance, né? É algo Uma crônica ali A crônica. que aproxima o leitor também. Por ser uma história cotidiana, uma história comum a todos, né? Sim. E o bonito tá no cotidiano. Né? A gente tem uma mania de achar que a pessoa assim que eu admiro, o meu ídolo é aquele mais famoso, mais rico, aquele que mora às vezes em um outro país. E, na verdade, a pessoa que pode te dar um maior exemplo e pode ser teu herói, ele tá às vezes do teu lado. É o teu vizinho que tem uma história fantástica de superação e tal. Então, quando as pessoas elas começam a conversar, a trocar ideia, mas assim, com o coração aberto, eu acho que vai se criando empatia, né? Empatia, você começa a entender o ser humano um ao outro. Sim. E é isso que eu quis colocar ali. Essas pessoas contando, você percebe, nossa, vieram antes da gente, por que tá assim agora? Porque vieram pessoas antes e abriram caminho para nós. Isso. Né? Porque a juventude hoje, ela acha que tudo começou com ela. Não todos, mas tem muito essa coisa do imediatismo. Sim. E A própria tecnologia. Como a gente chegou até sim, aqui, né? sim. E se você não entende o que está acontecendo agora, é porque você não pesquisou lá atrás, né? Sim. Então, eu acho essa questão de você saber os teus antepassados, honrar eles, né? Saber quem veio antes mesmo e lutou pelo que a gente tem hoje, eu acho muito importante, para você valorizar o que você está vivendo hoje, né? Então, eu sempre me interessei muito por histórias, né? Por pessoas que já viveram antes, chegaram antes. Sim. E por isso que a maior parte das fontes do livro tem mais idade. Eu lembro desde o tempo eu peguei um tempo de escola junto com a Priscila. Eu sou mais novo que ela, mas ela, quando eu entrei lá na Francisco Deixa Neves Filho, quieto essa parte, né? quando eu entrei na Francisco Neves Filho, eles tinham criado um grêmio estudantil lá e Isso, tudo mais. parte do Grêmio, Estavam aham. fazendo uma carteirinha de estudante. Eu lembro que Isso. foi uma das primeiras carteirinhas de estudante que teve lá no colégio, que era uma cadernetinha assim, que tinha fotinho. Olha só. Azulzinho. Bem isso Lembra mesmo. disso, Aham. não? Agora estou lembrando. Bacana, Tinha fotinho, Rô. acho que eu tenho até hoje essa caderneta guardada ali. Bacana. A primeira... E ela sempre estava envolvida nesse negócio de organização e cultura e tudo. Sempre foi, pelo que eu lembro, assim, envolvida nessa parte de organização. Eu sempre gostei.
E tá no Sou meio do metida. fervo, né? Aham. Não no fervo, mas eu sempre gostei. Da organização ali, né? É. Tá ali junto, Tipo, né? digo, no fervo organizado, Aham, né? Tipo, isso. tá no meio da, Aham. no Eu meio sempre da gostei. galera, assim, que tá nas cabeças. E hoje É. a Priscila é a nossa diretora da cultura aqui no município. Tá desempenhando um trabalho muito importante, tanto que esse projeto que a gente tá trabalhando aqui vem um tanto pela Secretaria da Cultura, qual que ela tá na direção, né? É um projeto da Lei Paulo Gustavo, né? Que a gente Fomentado pela Lei Paulo Gustavo, Lei Isso. Federal. Isso. E a gente está tentando levar um pouco de cultura, um pouco de história, né? E entretenimento Não, também muito para a bacana população, essa né? iniciativa. Mas, Priscila, nesse livro eu li ontem novamente, ele já tinha lido já várias vezes, mas eu me interesso muito pela questão dos faxinais, né? Que Certo. nosso município aqui era, como a gente conversou, ele era quase todo faxinais, né? Era um Sim, sistema. O existiam que muitos. que era, Priscila, esse sistema de faxinais? Sistema de faxinais. Então, quando eu estava escrevendo, né, foi um dos capítulos que eu lembro, assim, que eu escrevi com... Todos eu escrevi com muito carinho, mas os faxinais também era uma coisa nova para mim. Então, eu tive que buscar bastante pesquisa e tal. E os faxinais são uma forma de viver de maneira coletiva, né? Hoje a gente tem uma lei, né, no estado, uma lei de 2007, 15.673, 2007, que ela reconhece o sistema de faxinais no estado, o sistema dos faxinalenses, tal como quilombolas, ribeirinhos e povos interessante. tradicionais. Sim, então os faxinalenses são povos tradicionais. Eles têm os mesmos direitos que os outros povos tradicionais que temos no estado e temos no Brasil. Existe nessa lei é citada 4 características básicas, então, para a gente reconhecer um faxinal, um sistema de faxinal. Seria, então, o criador comunitário, que eles falam que é a criação dos animais no mesmo terreno, né? Então, tem um terreno lá na frente da tua casa, tá criando todos os animais soltos, vacas, galinha, porco, né? Nesse sistema de Isso, coletivo. várias famílias. Os Várias animais de famílias. Isso. Todos os animais usam o mesmo terreno, né? Então, é um criador comunitário. Também a produção agrícola de forma familiar, para subsistência. Pode ser também para venda, para consumo, mas que seja um sistema agrícola familiar. Também a questão do extrativismo, né? Um extrativismo que não tenha grandes impactos ambientais lá dentro, né? Seja um extrativismo leve, com erva mate, araucária, respeitando a biodiversidade do lugar. E também a última característica seria viver em forma comunitária, viver em comunhão, viver de uma maneira solidária, um ajudando o outro. Então, e daí teria também a questão das cercas, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas existem milhares de metros de cerca que rodeiam todo o perímetro onde as casas dos moradores estão instaladas. Então, existem as casas, os animais soltos, as cercas rodeando todas essas casas. Tem os mataburro, não sei se vocês já ouviram falar dos mataburros também. Né? Tem muita gente que nunca ouviu falar. Desenho. Isso, que são aqueles... hoje em dia é feito de ferro, mas antes era de madeira. E daí o animal não passa, né? Porque quando ele passar lá, a perna fica presa. Sim. Então, os animais podiam ficar soltos, não iriam passar por ali. E para fora dessas cercas são as plantações, né? Quando eles não venciam plantar, não venciam reformar as cercas, eles faziam um puxirão, né? Que eles falam que é todo mundo se juntar e ir lá arrumar, ir lá plantar para o vizinho, colher para o vizinho. Então, o que me encantou no sistema de faxinais é que ele é um sistema muito revolucionário. Imagina que há 300 anos atrás já existiam faxinais. Sim. Né? 300 anos atrás já existiam faxinais. E é um sistema, assim, que eu acredito que ele é revolucionário. E com o tempo, o que vai acontecendo? A questão do individualismo mesmo, né? A forma como as pessoas começaram a pensar. Ele foi enfraquecendo. Então, nós aqui em São João do Triunfo tínhamos muitos faxinais, né? Hoje, nós temos apenas um, né, que tem esse sistema, que é o Faxinal dos Seixas, que é onde eu fiz as entrevistas para gravar, Sim. né, que tem esse sistema.
Mas não é bem Aí como já tá um pouco diferente, exatamente. modernizado, né? Modernizado. Diz o ditado, né? Ali Sim. no teu livro dá conta que tinha mais ou menos uns 120 faxinais no município. Isso, em 1963 eu consegui essa informação com uma E pessoa esses na faxinais, eles eram organizações, tipo, familiares, assim, no seu Familiares. princípio, né? Comunitárias, né? Isso. Geralmente tinha duas ou três famílias que predominavam o mesmo sobrenome no lugar. E Às daí vezes tinha casamentos entre famílias, famílias, né? entre primos, né? Isso a gente está falando de um sistema que iniciou 300 anos atrás, né? Hoje a gente já não vê esse E tipo eram de coisa. imigrantes, geralmente, que tinham... Imigrantes, caboclos que se juntaram Caboclos. e tiveram que criar um sistema de sobrevivência. Por isso que eu digo que é revolucionário. Porque você veja bem, eles produzem o que eles precisam para se alimentar, eles têm a consciência da preservação ambiental. Então, sistemas de faxinais locais, territórios onde existem faxinais, eles são muito preservados. Muito preservados. Então, tem árvores que só se encontram lá, porque eles preservavam. Então, eu fico bem feliz que existe a lei, né, da conservação, e fico feliz de ter conseguido registrar no livro, mas a gente sabe que com o passar do tempo, né, vai mudando as coisas. Vai se dando... infelizmente, né? Foi se tornando uma coisa cada vez mais rara, né? Isso, mais Essa difícil questão de encontrar. comunitária, né? Comunitária, exatamente. E especificamente sobre os faxinais, não ficou apenas em livro, né? Mas você produziu um documentário sobre isso. Sim, o capítulo desse livro, né, acabou virando um documentário. É bem legal a história do documentário, porque eu estava na fila do correio aqui do município. E tava lá na fila, e daí eu vi Correio quase nem tem fila. Não, mas... Então, tava lá, muito tempo lá na fila, e eu vi um cartaz, né, dizendo, Revelando os Brasis, né, um concurso Revelando os Brasis. E falava, então, para você mandar uma história, e essa história poderia virar um documentário. E eu pensei, sabe do quê? Vamos lá. Peguei o capítulo do livro sobre os faxinais e enviei, concurso nacional. E na época teve muita gente concorrendo, então eu conseguia passar nessa fase aí com mais 38 pessoas do Brasil todo. E a gente foi para o Rio de Janeiro, então, participar de um curso lá, uma preparação, para eu voltar para o município e gravar o documentário, né? E o documentário existe até, não sei se dá para colocar o link aqui, para quem tiver curiosidade A de gente vai assistir. colocar lá, pessoal, na descrição do vídeo vai ter o link do documentário da Ele tá no Priscila YouTube. sobre faxinais, que também Tá tá no YouTube, tá E lá. é muito interessante, eu já vi e indico para todos vocês assistirem. Eu vi na época desse Revelando Brasis, eu lembro que alguém me falou, vai passar na TV educativa, alguma coisa assim. Isso, do passou. tipo. E eu assisti. E é muito bom mesmo. Daí até que veio a curiosidade pela essa questão dos faxinais, de ser documentário. E do livro também, né? Mas, Priscila, além de falar dos faxinais, esse livro aborda outras questões, como a questão religiosa, né? Que você mostrou ali. Essa religiosidade, você pode falar um pouco mais sobre a religiosidade do nosso município? Sim. Eu falo um pouquinho sobre o monge João Maria, né? Isso. Que era... A gente ouvia falar na escola, mas era de uma forma bem, assim, superficial, né? E também entrevistei algumas pessoas que tinham seu altarzinho na casa, né? Nós temos essa questão da religiosidade bem impregnadinha aqui, sabe? Da fé. A dança de São Gonçalo também. A dança né? de São Gonçalo, né? Que tá até no documentário. E a questão da gruta. Nós temos um exemplo lindo de Incrível, religiosidade e fé, que é a gruta, gente. E a nossa gruta, ela tá no centro da cidade. Sim. E se você não encontra em nenhum outro lugar, nenhuma outra cidade. É o nosso Central Park, né? Sim, e parece assim que como tá ali, acessível, às vezes a gente até esquece de passear lá, né? É um lugar com muita tranquilidade, né? Energia boa, né? Energia Sempre quando eu tenho um tempo, eu procuro ir boa. lá com meus filhos lá. Ficar É muito um bom, tempo né? lá, tomar uma água. Sim. A história da gruta, né? Sim, Do padre, como ela foi né? construída, né? Como ele surgiu, como a história surgiu. Então, as pessoas vão lá, levam um santinho,
levam o gesso do braço, Oferendas, muletas, mechas de cabelo. mechas de cabelo. Fazem promessas. Isso, mechas de cabelo. A gente encontra lá ainda. Sim, tanto do município como de outros municípios, né? Sim. Então, é muito legal. E assim, quando você para e começa a observar o triunfo, São João do Triunfo, você enxerga isso. Mas, como eu falei, você tem que se abrir para ver. Sim. Porque a cidade é muito pequena. E cidades pequenas, geralmente, elas carregam consigo um preconceito. Exatamente. Um pré-conceito. Você estava falando isso aqui no episódio do Marcelo, né? Aham. Dessa questão, o que tem lá, fim do mundo e tal. E não é assim. Mas se o morador começa a falar isso, então é um problema. Né? Então, não, São João do Triunfo não é. Ele tem muita história bonita, muita história boa, muita gente interessante para contar. Muita história interessante, né? História interessante. Que às vezes muita gente não sabe. Sim. Isso foi uma das causas que levou nós até esse podcast aqui, né? Porque eu pensei assim, a gente vai passar todo esse tempo aí, cada vez a história está morrendo. Tem pessoas que estão aqui, tem muita história para contar. E a gente vai trazer isso aqui para que fique documentado, porque a partir do momento que a gente está aqui filmado e vai ficar nas redes sociais, ele vai ficar documentado, né? E a partir disso também podem usar como material de pesquisa, né? Para outros trabalhos que forem fazer. Vamos lá no podcast, lá a Priscila fala alguma coisa lá que a gente precisa... A Priscila falou sobre faxinais lá naquele episódio. Vamos lá, vamos ver o que ela fala. Isso pode ser usado como matéria de pesquisa, Sim, né? Exatamente. Pelos alunos, pelas pessoas que têm curiosidade sobre a história do nosso município. Né? Exatamente. O livro, o documentário, o intuito foi esse, né? E eu fico bem feliz, porque de tempos em tempos aparece alguém me mandando mensagem no WhatsApp, Priscila, estou usando teu livro de referência numa pesquisa. Então... Você vê como... faz 17 anos. 17 anos. 17 anos que eu escrevi. E quando que... Já tem data para o lançamento do próximo, Pri? Não tenho a data, mas eu tenho umas coisas guardadas. Eu tenho bastante crônica guardada, sabe? Relato de pessoa. Não pode parar, né? Não. Ficou muito bom o teu trabalho, então tem que continuar e escrever mais para nós trazer mais vezes você aqui para contar das próximas. Das próximas, exatamente. Mas relato de pessoas eu tenho muito, assim, guardado. Tá lá guardadinho, em algum momento eu vou... Tem que, né? E nesse livro você já coloca muitos relatos. Né? Você coloca o relato da tua avó, né? Da Dona Juvelina, Dona Jova. Uma história que eu gosto muito desse livro é a carta da Ângela de Stefano, do seu Chico italiano. Que também é muito interessante de saber dessa história. Os imigrantes, né? Do capítulo sobre os imigrantes. Sim, exatamente. Essa história aí é muito interessante, cara. Nós temos que falar sobre isso aqui nesse podcast. Agora eu me lembrei. É muito interessante porque é um romance. É um romance, isso. Você viu como a letra é bonita? Sim, letra. Linda. Não foi tão feliz ali. Para quem não sabe, pessoal, depois a Priscila vai contar mais certinho, mas a história é mais ou menos assim. O cara vem da Itália e vem para o Brasil, né, naquela época da imigração. E ele fica aqui, constitui uma família aqui. Depois de 2 anos, a mulher dele, que está na Itália, com uma outra família que ele já tinha, manda uma carta para ele, dizendo que ama muito, que está com saudade, que não sabe o que fazer da vida. Não sabe o que fazer da vida sem ele, nunca mais deu notícia. E ela tá lá com os filhos dele, esperando ele lá na Itália. E ele já estava aqui com outra família constituída já. Com outras pessoas, né? Sim. E uma história assim que depois ela vem pra cá, né? Vem atrás dele, né? Então... Muito interessante essa história. E aí eles ficam juntos. Sim, no final ficam. Na verdade, eu vou contar para vocês os bastidores, né? Porque isso aí qualquer um pode pegar no livro ali e ler. Eu tive bastante dificuldade para conseguir a liberação dessa carta, né? Porque assim, quando você decide escrever também e relatar, às vezes, no momento que está ali envolvido, a pessoa te conta. A fonte, ela se abre com você e te genuína, fala. Né?
Mas depois a fonte, puxa, não sei se eu quero falar isso, não sei se eu quero que publique Que seja exposto, isso, né? né? E Sim. toda foto e todo relato eu tenho as autorizações por escrito. Então, assim, no final, eu achei que eu ia terminar antes, mas acabou virando em 1 ano para eu produzir esse livro. Porque eu me atrasei, porque teve relatos que depois as pessoas me chamaram lá e Desistiram. falaram assim, não quero mais, não quero. Né? Então, eu tive que ter toda uma conversa, um respeito. Tem algumas Claro. partes que realmente eu tive que retirar Sim. do livro, né? Então, acho que vou contar essa parte para vocês, porque poderia ter muito mais coisa, mas tem. Então, e eu Tem mais sempre. documento aí que não, Que eu não que pude não pode publicar, sabe? Mas eu acho que o importante é isso, é você manter a confiança com a tua fonte. Sim. Se você quebra isso, você nunca mais consegue. E a maioria dos relatos, eu não pude usar gravador. Eu não pude usar, porque na época eu tinha um gravadorzinho, ganhei da minha tia na formatura lá, antes, na verdade, um gravadorzinho. E daí eu tava lá entrevistando e eu colocava o gravadorzinho na mesa. Eu começava a conversar. A hora que eu colocava o gravador, a pessoa parava. Se fecha, né? A pessoa se fechava ou ela falava, não quero que grave. Então eu tinha que levar só papel e caneta e ouvindo a pessoa e escrevendo ali, relatando e tal. E chegar em casa e correr, digitar aquilo lá ou passar limpo, porque senão eu não entendia a minha letra. Tanto que eu escrevia rápido. Então, praticamente o livro todo foi baseado só em rabisco, sabe? Justamente porque eu estava lidando com fontes que nunca tinham sido entrevistadas, sabe? A história da carta foi mais ou menos assim, né? Acabei descobrindo a carta, mas eu tive que ir lá né, conversar. Puxa vida, Essa sabe que carta isso não vai dar existe ainda, problema. será? Tá guardadinha. Tenho tudo guardado, né? Então, da carta foi... Mas assim, depois a gente conversou, se acertou e na verdade não enxergou, não tinha nada demais, né? E Sim. tá aí registrado, né? Mas é E uma a história que... né? É uma história muito bacana, É uma história que dá um bonita. filme. Dá um filme. Só essa Sim. carta dá um filme. Dá um filme, exatamente. Esse cara ainda, o cara vinha deixar a família lá na Itália, lá com as Na crianças. verdade, tem filmes que retratam isso, Exatamente, né? E não é uma cena- ficção, na verdade Exatamente, é histórias que não são ficcionais, né? Sim. Então, são histórias que realmente... Mas que se fizesse um filme, ia dizer, isso é só em filme É mesmo. só né? em filme, isso, é Esse muito tipo de clichê. gente não tem gente tão ruim assim. Não. Então, e isso é legal que prova a questão dos imigrantes aqui no município, né? Então, é bem bacana. Então, pessoal, para vocês que estão interessados nesses Isso. assuntos, E curiosos também. Curiosos. tá aqui o livro da Priscila. Isso, pra vocês Vamos lerem. deixar o contato dela também, quem quiser o livro, entre em contato com ela, que a gente vai dar um jeito de... Não sei se tem. Tem nas bibliotecas, É. né? É, Hoje em PDF dia a eu gente tenho não poucos consegue? exemplares. Pouquíssimos exemplares. Em PDF não tem? Tem, até dá pra gente... Mas tem nas bibliotecas. Tem na biblioteca municipal, nas E escolas. um incentivo também para relançar. se Relançar, Quem né? sabe fazer a segunda edição, uma edição Revisada e completa. ampliada. Ampliada, ampliada. uma releitura de Quem sabe agora. tá aí o motivo para Vamos ver se... refazer isso aí, né? Talvez agora o boom seja esse, né? E vir Isso. relançar Não, aqui com nós de e novo. se a né, gente não pessoal? escreve, a gente enferruja mesmo, Sim. né? Então a gente... Eu escrevo menos hoje em dia, mas ainda escrevo. Né? Mas tem que continuar, porque a tua escrita é muito boa. Que bom Muito que vocês boa gostaram. E Que a bom história, a intenção foi essa mesmo, da questão do cotidiano. a história é que você falou. interessante. Talvez, assim, pouca gente ainda na cidade tenha lido teu livro. Tipo, É que já assim, faz um tempinho, né? exatamente. Fez o lançamento e tal. A juventude de hoje já não, talvez nem saiba disso. É bom que Aham, ele da tá publicação. E eu acho essa- também porque por uma ideia geral de que não se tem história de São João do Triunfo contada. Sim, sim. A não ser no teu livro também, nos Tem do livros Celso também, sim. Também, mas a não ser, tirando isso, é muito difícil se ter. Sim, até hoje, né? Acesso São a essa poucos história. ainda, artigos e tudo mais. A gente vê agora que tá fluindo, tá vindo os acadêmicos, né? Então, Sim, o Marcelo, né? Exatamente. Fez Marcelo alguma coisa com muito sobre... conhecimento. Isso, fez sobre aqui. Então, assim, é legal porque parece que eles estão enxergando também. Nossa, vou escrever sobre meu município, né? Isso é muito bacana. Carrega, assim, um pertencimento, Sim, né? exatamente. Sim.
Ó, a gente tem alguma coisa, né? Tipo, a gente não é só... Porque a gente fala, que nem o Marcelo falou, a gente fala de triunfo, assim, fala... Não é uma... A gente tem pouca notícia boa, assim, pra fora da cidade, sabe? Quando você fala de São João do Triunfo, assim... Às vezes sai que tem algumas lá? coisas. Onde que fica? Mas a gente tem que começar a mudar esse discurso, né? Exatamente. Acho que a gente também faz errado. Se tiver uma pessoa que, tipo, essa pessoa é dali, tipo, começa a mudar totalmente a história do município, né? Sim, A sim. gente sabe, assim, a gente, inclusive, falou sobre isso, que a nossa... A questão do Triunfo não está tão desenvolvida assim como as outras cidades, sendo nós uma cidade mais antiga, né? Tem muito a ver com essa questão também. Questão da gente meio que parar no tempo, Um período, né? período de não dar valor para a cultura, não dar valor para a história. Para a história, você para a entendeu? educação, sim. Então sim, é um sim. momento. É bem grave, né? Mas a gente está num outro momento hoje. Agora estamos num Eu outro consigo momento. enxergar isso, né? Que a Eu gente também tá consigo. está num outro momento, um momento de conquistas, um momento de realmente iniciar as coisas assim com mais ânimo. De superação, né? Superação. De correr atrás do prejuízo, né? Também, Sim, né? sim. E a gente tem muita gente boa, né, para isso. Vindo, então, né? Vindo, né, que já fez um Da trabalho. escola aí. Exatamente. Então, eu acredito assim que a gente vai ter muita coisa boa ainda, né? Sim. Claro. Para acontecer, Vamos continuar fazendo história, fazendo cultura ainda, fazendo Exatamente. acontecer os projetos, né? Como veio essa lei aí, Isso. Paulo Gustavo. Lei Paulo Muita Gustavo. gente tá aí fazendo projeto e Sim. a Alana tá lançando um documentário Sobre aí as sobre as benzedeiras. benzedeiras, Triunfo, isso. Todo mundo vai Escola Sebastião acompanhar. também. Então, eu Sim. pretendo também trazer a Alana aqui para falar sobre esse documentário. Um Acho que documentário vale a pena, né? bem bacana. Vale a pena lá. Sim, falar foram pra 19 projetos, né? 19 projetos pela Lei Paulo Gustavo, né? Um dos projetos é o teu. Então, fomentou muita cultura aqui, né? E agora a gente vai ter a Lei Aldir Blanc também. Vai ter muita coisa. Você vê o quão importante é um incentivo cultural desse, Sim. né? Para as coisas saírem do papel, que muita gente realmente não tem vou deixar de gastar com isso, tá? Com uma coisa que eu preciso da minha casa para me fazer cultura, que é um negócio incerto, né? Então isso te dá um up, um impulso para você começar um projeto cultural, né? Ter o que tá ali guardado. E assim, e precisa, acho que é urgente que as pessoas aqui saibam que cultura é direito, cultura está na Constituição, tal qual educação, saúde. Sim. E gastar com cultura tem a mesma importância que gastar com Sim. qualquer outro setor. Sim. Né? E, então, por isso que é importante a gente estar aqui, conversando sobre a cultura. Né? Sim. Então, isso emancipa, isso educa. Politiza. As pessoas, cultura politiza. Então, é isso. Sabe, tem que continuar investimento e tem que ter pessoas que realmente queiram fazer, né? Fazer parte, né? A gente tem que cada vez estar mais engajado nessa questão, na questão da cultura, da educação, da história. Porque senão isso vai morrendo, né? A gente tem filhos, tem sobrinhos, netos, e vai que se a gente não incentivar isso, a gente não deixa uma semente boa, né? E acaba que as coisas vão sim. se acabando. E fazer entender que cultura é uma necessidade básica, né? Sim. Quem diz isso é o Gilberto Gil. Eu tenho uma fala dele que eu gosto bastante sobre isso. Ele é ex-ministro da Cultura, né? Que ele fala que a gente acha que cultura é algo extraordinário, mas cultura é ordinário. É o arroz e feijão. Deveria, né, fazer parte. É uma necessidade básica. Básica. Tal qual comer, né? Sim, exatamente. Pegando o exemplo do feijão aqui, o prato típico do nosso município é o virado de feijão. Virado de feijão. Exatamente. A cultura é o resultado daquilo que o povo faz. Sim. A gente vive num mundo hoje tão empresarista, tão capitalista, né? Que desvaloriza a cultura. E é importante que a gente tenha essa resistência cultural. Não, e por que a cultura ela é importante? Porque ela humaniza, né? Uma música clássica, ela humaniza. Você chora numa peça de teatro, você chora quando assiste um filme, você chora às vezes quando você lê um livro. Cultura humaniza. E quando as pessoas elas estão mais humanizadas, a sociedade melhora, né? Sim. Melhora. As pessoas começam a pensar melhor. Então, talvez às vezes não é investido em cultura, porque às vezes algumas pessoas querem a barbárie.
Elas querem a barbárie, querem pessoas que não sejam É humanizadas. proposital, né? Como a gente Proposital, falou, né? né? Pessoas que não raciocinem. Não investe em cultura, não investe em educação, você tem um povo mais morto, né? Um Ah, povo mais isso. pacífico, ordeiro. Exatamente. Porque ele não sabe, É? Isso porque aí. ele não sabe dos direitos dele, geralmente. A cultura é uma forma de mostrar para nós o nosso direito e o nosso dever. Né? Sim, e de uma forma que chega para todo mundo, né? A cultura, ela tem disso, né? Se você não se interessa por música, você se interessa por artes visuais, você se interessa por fotografia. É uma área, assim, né? Que Muito amplo, né? Muito Porque ampla. arte, né? Cultura é muita coisa, né? Que pode ser, Sim, né? sim. Justamente, cultura e arte são dois conceitos que é muito difícil de definir. Definir, exatamente. É só sentindo, né? É só sentindo. E são questões que nos pegam pela humanidade mesmo, pela humanização, como você falou. Humanização. Tipo, a gente pode trabalhar, ganhar dinheiro e tal, e ter as coisas, mas no final de contas o que a gente quer é que tenha cultura, que a gente possa ter um lazer pra gente assistir um filme, ter uma peça de teatro, escutar uma música. Tá Exatamente. cotidianamente ligado a tudo que a Exatamente. gente faz, né? Cultura. Sim. Não tem como a gente se desligar disso. Exatamente. E essa humanização que eu busquei, né? No livro. Porque, assim, o que nós estamos conversando aqui. A gente conversar mais um tempinho, daqui a pouco a história de vocês também vira um livro. Né? Então, Sim. qualquer pessoa, ela tem uma história bacana de Pra superação. contar, né? Cada Isso. pessoa dá vários livros. Dá vários livros, exatamente. Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que conversar, a gente tem que se humanizar para a gente ter mais empatia. Contar a história. E contar as histórias. Não Porque adianta senão só a ouvir. história Sim. morre, né? Sobre Se não registrar. o livro dela, tem a história da Dona Jova, né? Tem. Ela A escreveu dona a história Jovelina. dela. É muito minha amiga. Eu, pra quem não sabe, eu sou dentista também, né? Além de apresentador de podcast Podcaster. agora. Podcaster. Nossa, agora tá pro currículo já. Dá pra pôr lá no Instagram. Podcaster, dentista, Dentista, isso. músico. Tá aumentando. Muita conversa com a dona Jova, tua avó, que toda vez que ela ia lá, a gente ficava, depois do atendimento, lá batendo um papão, ela me contou várias histórias, sei a história da vida dela, Sim, sim. que ela contou que veio na carrocinha, a mãe dela veio na carroça lá, Sim, escondida, que Sim, a avó muita história. deixou a história dela, Uhum. né? Veja, a avó, né, já faleceu e tal, mas ela deixou a história dela aqui, né, Exatamente. registradinha. Então, foi uma pessoa que a gente agora eternizou, né? Eternizou essa história com o livro. Ela conta essa história no livro? Da Da carrocinha? mãe dela? Não, eu sei qual é a história, mas não, essa não. Ela conta outra, Eu não lembro conta da disso, época mas da eu lembro- escola dela e tudo. Eu lembro que ela conta que o pai dela foi buscar a mãe dela lá em Palmeira, lá. Uhum. E a mãe dela já era casada com outro homem lá, Ah, em Palmeira. E daí ele, pra ir lá pegar ela, ele foi de carroça e ela veio abaixada da carroça até aqui. Lá de Palmeira até aqui o Rio Baile. Sim, né? tô lembrando, tô Abaixadinha na carroça, escondida do... então, é muita história, é muito... E sabe o que é o legal? Porque a história, ela tá muito presente no dia a dia. Sim. Porque, ó, a gente faz um churrasco, a gente tá tomando uma cervejinha, a gente tá... E o que a gente tá fazendo? A gente tá Contando história, contando exatamente. história, né? A gente tá conversando, mas Sim. contando, viu? Aconteceu isso, semana passada aconteceu aquilo, você lembra Sim. aquela vez, não sei o quê. Sim. Então, a vida da gente é movida a histórias. O povo se junta para tomar chimarrão, E contar estão causa. fazendo o quê? Fofocar. Não, estão contando história, Rômulo, vamos lá. Contando Estão causa. causa, né? Então, a nossa vida é movida por histórias, né? É. Mas a fofoca é uma história. Sim, também é uma história, né? uma forma Com de vários propagação da braços, história. né? Mas é isso. Então, assim, a vida é feita de histórias. Somos todos contadores de histórias e nem percebemos. Exatamente. Cada um conta de um jeito, conta. Né? E a Põe a melhor sua coisa é você emoção. contar uma história, né? A melhor coisa é quando você tem uma história interessante, você chega num círculo de amigos ali de alguém que Isso. quer contar Conta, aquela sim. história. Não, tenho que ter contato. Tem gente que não aguenta, tem que ligar, né? É. Contar antes. E é Então- tão bom quando você é receptivo quando as pessoas são receptivas.
receptivas para escutar a tua história, né? Nossa, é muito bom. É muito bom. E é por isso que a gente tem que registrar. Algumas a gente tem que registrar, né? Sim. Porque senão, realmente, depois fica ali naquela conversa e depois morre, né? Morre, né? Ninguém Morre. sabe. Por isso que é uma questão, assim, de a gente estar nesse resgate aí. Você Sim. também pode ajudar nós aí, quando você tem conhecimento da população, de gente que Com tem história para certeza. contar, assim, né? Tem muita gente. Tem Que histórias possa boas. nos ajudar, e porque é um interessante que a gente faça. Até a partir desses relatos aí, quem sabe não sai algum escrito, né? Exatamente. Reunindo os relatos que aqui Sim, no podcast são... Porque eu acredito que vai sair alguma história inédita aqui. Sim, que ninguém sim, sabe ainda. que ninguém sabe, exatamente. E é nessas trocas, né? A gente tá aqui conversando, às vezes sai alguma coisa. Então é bem, bem bacana. E eu acho que o podcast tem tudo a ver com isso, né? Ele é uma ferramenta que ela veio para ficar mesmo. E você tá lá lavando tua louça, tá ouvindo um podcast, você, né? Tá fazendo alguma coisa, tá no carro, tá ouvindo um podcast. E que é o quê? É a voz. É um contando história pro outro, né? Então... Mais uma vez, eu acho que foi muito bacana a iniciativa, Rômulo. E gostei muito de ter vindo, né? Não, mas você vai ser sempre bem-vindo aqui. Quero que você volte também novamente. Legal. Para falar sobre outros assuntos. Quem tiver algum outro projeto que você queira divulgar aqui, você sempre está muito bem-vinda. Obrigada. E que você ajude nós também. Você estando dentro da cultura, assim. Sim, sim. Nos corrigindo quando a gente falha em alguma coisa. A gente está começando agora, vai ter muita falha, vai ter às vezes, né? Como a gente está novo nisso, é muito novo para nós. Bem bacana. Então, a gente possa também, com os nossos amigos, as pessoas que gostam da gente, estar melhorando, né? A nossa forma de comunicar, começo, principalmente. né? Porque a gente não é eu não sou um comunicador nato, assim, mas eu gosto muito de escutar a história. Então eu pensei, eu vou entrar nessa aí porque sempre gostei de fazer isso. Gostei de sentar assim, e escutar uma história qualquer história de alguém que está contando, principalmente Renan os mais também, velhos. né? Assim. Renan sempre gostou, Renan né? também. Renan é igual eu. A gente sentar assim, contar aquela história do avô, assim, do bisavô. Nossa, tipo, fica aquilo, vai viajando na cabeça e criando o cenário, né? Exatamente. E acho que para o público jovem, principalmente, que às vezes não dá valor, né? Às vezes a avó quer contar, às vezes a tia quer contar a história e ele não quer ouvir. Sim. Né? Às vezes quer contar justamente para ficar ali registrado e ele não te... não quero ouvir. Já vi acontecer isso. História chata, né? Ui, que chato, vó, não sei o quê. Isso era no teu tempo. O povo agora às vezes tem um medo de revisitar o passado, né? Não, falta de valorização, né? Vergonha, preguiça. Sim. Preguiça de revisitar o passado. Porque, tipo, a história é tudo na vida. A gente não pode, como você falou no começo, né? A gente não pode nem ser. Se não fossem eles, a gente não seria. Exatamente. Né? Muita gente chegou antes e fez história pra gente estar aqui agora. E a gente também, como eu sempre falo, a história fala, né? A gente tem que tentar... A gente vai cometer os erros. A gente talvez repita os erros. Sim. Né, do passado. Mas a gente primeiro tem que conhecer esses erros. Onde que as pessoas fizeram errado, a civilização fez errado. Exato. Para a gente chegar até hoje, tentar exatamente. corrigir... A partir de agora, começar uma história sem erro. Vamos errar, mas que a gente não possa cometer os mesmos erros que cometeram lá no passado e tudo mais, né? E a gente é o que é por causa do que veio antes, né? O Brasil em si, ele é o que é por causa da nossa colonização e tudo. Mas daí tem que voltar lá atrás muito e papo, ler. né? É muito papo. Mas é horas. só um exemplo, né? De que às vezes a gente critica o nosso agora. A gente critica o nosso agora, mas a gente não faz ideia do que aconteceu lá atrás. Sim. Então, o mínimo é realmente voltar na história, né? E voltar nos fatos lá. E conhecer. Vamos falar um pouquinho mais do teu livro, Priscila. Claro. Vamos lá. Antes da gente finalizar, ainda temos um pouco de tempo aí. Vamos dar uma olhada aí o que a gente pode... das cartas, foram várias cartas de vários imigrantes aí que você trouxe também. Não, no livro tem uma. Eu tenho outras guardadas, mas nesse livro eu coloquei uma. A nossa imigração. Poloneses, italianos. Você tem, assim,
É mais a nossa colonização foi mais Polonesa, né? polonesa, né? Tanto A que gente você teve coloca alguns o casos pirogue ali. isso, né? O pirogue que é o prato, né? Que lembra de polonês, lembra de pirogue, né? Que é a comida que ficou. E a gente tem muito hoje em dia, aqui no nosso município, características por causa dos poloneses, Sim. né? A forma de falar. Alguns anos atrás ainda, os alunos chegavam nas escolas aqui do município falando Polonês, né? polonês. E chegavam, mas a escola não estava preparada para receber isso. Né? A gente tem, né? Como praticamente o que predomina no Brasil todo, é uma escola que não é bilíngue, né? É uma escola que vai falar o quê? O português, ensinar o português. Então, essas crianças, quando chegavam na escola, elas eram obrigatoriamente pressionadas a aprender somente o português e a norma culta. Né? Então, eu vejo que isso é uma grande perda que a gente teve aqui, sabe? Justamente por ter essa quantidade de colonização de imigrantes e a língua ela foi indo, né? E aquilo que era bonito na casa, que eles conversavam na cozinha lá, falando o polonês, depois chegava na escola e era totalmente... E é o polonês arcaico, né? O polonês aprendido lá no século XIX pelos imigrantes e que foi aqui se reproduzindo da forma como a gente estava falando, um ensinando ao outro, não ensinando com papel e caneta. Não, ali na eu acho que muitos dos poloneses eram analfabetos também, né? De escrita, no caso. Sim, né? tiveram pouco acesso, Poucos eram letrados assim, né? Ensinavam como o português como aqui também, né? O português era ensinado nas escolas aqui, mas eram muito poucas as pessoas que tinham acesso, né? Sim, se as professoras da época, elas tinham, faziam ensino fundamental, né? Completo, às vezes elas já se tornavam professoras. As professoras eram escolhidas, você conseguiu estudar, então você pode ir dar aula para os outros menores, né? Não era exigido magistério, muito menos pedagogia depois que foi indo, né? Então, esses alunos era uma alfabetização, né? Isso. E daí os alunos chegavam lá falando polonês, né? Chegavam na escola, não encontravam em nenhum momento a língua polonesa. Chegavam em casa, porque tiraram sarro de mim, porque eu falei errado e deram risada. Eu como professora, eu vi isso várias vezes. Alunos que se recusavam a ler em sala de aula. E daí você vai conversando e você vê que... Você entende por quê. Porque eles não sabiam pronunciar certas palavras. Sim. Quando pronunciavam, os colegas davam risada. Sim. Então, são características, né? Eu peguei um pouco disso também. No tempo de escola, peguei muito disso, na verdade. Não que eles falavam polonês, assim, mas eles falavam bem arrastado por causa dessa... Né? Sim, por causa dessa criação, né? De poloneses. Da mistura, né? Mistura. Eles não... Até eles se adaptarem com o português, são gerações, né? São gerações, sim. E muitos sem alfabetização. Muitos desses que estudavam com nós lá e tudo mais, eram a primeira geração que estava sendo alfabetizada. Né? Sim, exatamente. Então, essa questão dos imigrantes, assim, ela tá presente no nosso dia a dia. Sim. Tem muito sobrenome, Cachorroski, Pianoski, né? Tudo terminado com KI, né? Sim. Lewandowski. Isso, tudo com KI. Então, todos são descendentes, né? Desses imigrantes e daí, tá no nome, tá no sobrenome, né? E quem ajudou a colonizar aqui a nossa região, nosso município. E que a gente também tem que ter muito orgulho disso, né? Eu falei, eu lamento pela questão da língua, que foi se dissolvendo, porque ela foi meio arrancada, né? Dos alunos ao longo dos tempos. As escolas não estavam preparadas para receber isso. E hoje a gente já está numa época que isso já não é mais viável, né? Porque as pessoas elas já não estão mais tanto. falando exatamente. Não tem mais... Só os bem mais velhos que falam, né? Sim, algumas poucas escolas existiram bilíngues com essa preocupação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, algumas aqui no Paraná. Mas aqui no nosso caso nós não tínhamos, né? Tínhamos até alguns professores, mas isso é muito, muito tempo atrás. Mas São Mateus tem um resgate histórico melhor, né?
Sim, da sim. cultura polonesa do que Cultura a gente polonesa. aqui, né? Eles tiveram A uma gente aqui é quantidade muito- maior, né? Também. porque daí teve aquela divisão É, também. na dos verdade não foi municípios. maior, nós conversamos sobre isso também, né? Sim, e daí ocorre que lá ficou a maior porção dos imigrantes poloneses, né? Por exemplo, Na verdade, Água Branca. aquela época não era ainda dividido, sabe? Era Sim. o Era tudo território era uma coisa só, né? Era Territorial, tudo né? triunfo. Era tudo triunfo e acabou que, como eles ficaram mais pro lado de lá, como nós comentamos, o motivo que eles usaram para emancipar São Mateus foi que não tinha como uma cidade grande ficar dentro de uma pequena, sabe? Sério. Porque eles Essa tinham parte eu não sabia, muito é. mais população naquela época já do que nós aqui. E daí acabou. Daí acabou que São Mateus se emancipou, Malé se emancipou, Sim, toda aquela região ali, sabe? Que era tudo São João do Triunfo. sim. E daí acabou separando. Isso. Tem mais alguma Mas questão sem pra mágoas, fazer né? pra ela Vamos aí? lá. É, sem mágoas. Sem né? mágoas, sem Era mágoas. natural, né? Vamos, Foi vamos bom. lá. É, Cada um no Faz seu parte- quadrado agora e... Foi bom faz que... parte da história, né? Sim. É algo... Sim, é essa a ideia, né? A gente conversar, mas sem mágoas. É, Tá tudo bem, sem tá mágoa tudo nenhuma. bem. Mas é isso mesmo, e eu vejo a importância, então, dessa imigração, dessa mistura. E muitos caboclos também aqui, Sim. né? Nós temos muita questão dos descendentes caboclos, que foi o que fez o nosso município. Caboclo, bugre, né? Sim. Eles falavam, né? Tem uma entrevista no Tem? livro, é um senhor que já faleceu, né? Seu Abílio, se não me Seu engano. Abílio. É, que você fala que ele, Isso. que ele morava numa cabana, no mato. É, porque ele me contou. e Tudo daí baseado nos ele ficou relatos. doente e teve que morar com o filho. Isso, mas muito revoltado, porque ele queria ficar lá, né? Então, eles tinham um conhecimento orgânico, assim, muito lindo, né? Eles conheciam de chás medicinais, conheciam de como sobreviver no meio do mato, comendo pinhão, comendo Né? gaviroba, Sim, né? Então, eles, os caboclos, inclusive, que ensinaram os imigrantes Pinhão. quando eles vieram... Muito pinhão. Quando os imigrantes vieram para cá, né? Daí começaram a destocar as terras e tudo para construir as casas, né? sim. E os caboclos que ensinaram, né? Como é que vocês vão sobreviver? Vem aqui que eu vou te ensinar. Né? Isso, inclusive, eu ouvi do seu Nicodemos lá da Vila Palmira, né? Que ele cuida do museu, do Bromado, e o seu Nicodemos falava, então, que os caboclos, graças a Deus, ensinaram os imigrantes, né? Porque senão talvez teriam até no começo lá morrido de fome, porque não tinham ainda aquela plantação. E eles foram ensinando. E porque é interessante esse contexto da imigração, porque ocorre que eles foram convidados a vir para cá, né, tanto pelo governo imperial lá do Dom Pedro II, mas ainda depois pela República, mas eles não tiveram subsídio nenhum quando eles chegaram aqui. Exatamente. Eles só tiveram o espaço. Lei de Isso está terras, aqui, né? né? A terra, mas A terra tinham tá aqui, que exatamente. cortar as árvores, construir as Sim. próprias casas, Sim, né? Não tinham comida nem medicamentos. sim, eles ficavam ali. Então foi muito romântico, né? Fazendo Nada, né? cabanas, realmente, com folha de palmeira. Existem relatos. Sim, foi muito difícil, Foi difícil. né? Para essa. O seu Miguel lá contou pra nós que grande parte que hoje o território do Faxinal ali, dos Rodrigues aqui, que era são vários faxinais que tinham ali, né? Era tudo da família dele, praticamente, ali dos Ferreira Andrade, né? Ele tem faxinal dos Andrade e faxinal dos Isso, Rodrigues. era né? tudo Dos Ferreira. da família Ferreira, dele. Isso, 3, né? Três. Mas aí, com a chegada da imigração, os terrenos foram todos cedidos, Distribuídos. distribuídos. Foi feita uma reforma agrária. ali. Reforma agrária, Chega de latifúndio. isso, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Tanto que hoje você vai, é só aquela região ali praticamente toda dominada por poloneses, né? Quase. Sim, a maioria Descendentes descendentes poloneses, sim. E eles conservam os pratos típicos, né? Tem a festa do Bromado, né? Me ajude no nome. O Gnisco. Ah, não lembro. Mas é isso. Né? Que é a festa, eles fazem uma fogueira. Tem o prato típico, que é o piró, que você pode ir lá e né, experimentar. E, assim, uma coisa que eu tenho muita vontade é que a gente tivesse um grupo cultural, um grupo folclórico polonês Sim, de sim. dança aqui,
como tem São Mateus com Carolinca, né? Sim. Tinha Então- tem, né, os irmãos Ponchek até hoje. É, mas são Infelizmente, músicos, eu digo um grupo de dança, né? Infelizmente, o nosso amigo Luiz Ponchek nos deixou esse ano aí. Pois é. Mas é um grupo deles, ele trabalha com resgate da cultura polonesa Sim, também, né? deixou Músicas, um legado, né? O Sim, Ponchek com deixou um certeza. legado muito bacana. um resgate da cultura e da música polonesa. Eles usavam os trajes, usam, né, até hoje, né? Acho que Sim, os irmãos, né? estão aí na ativa, mas eles fazem um pouco desse resgate. Mas a gente faz também música. teve imigração, assim, pequena quantidade de italianos, de libaneses, Sim, Sim, teve, tivemos. né? A gente teve sim. alemães. Mas exatamente, em uma quantidade muito menor. Alguns vieram, acabaram indo, né? Porque vieram poucas famílias. Sim. E o que predominou mesmo aqui foi a imigração polonesa, né? No nosso município. Chegaram pelos vapores ali, né? Pelos vapores, Na Vila na Vila Palmira, exatamente. E que funcionou, né, como um porto ali de navegação durante muitos O anos. Porto Feliz, né? Que diz que o maior porto que teve de navegação da erva mate foi o Porto Feliz. Que levava erva mate. É. Madeira também, né? Madeira e erva mate. É o ciclo da erva mate, né? Que Ciclo gerou que tudo a isso gente aqui. teve, exatamente. O ciclo da erva mate que gerou a cidade, na verdade. Sim, a gente né? até hoje, né? A gente tem muito ainda, né? Sim. Erva mate Se nativa não fosse aqui, a né? erva, nós não existia como cidade aqui. Sim, foi uma matéria-prima, né, que levaram aos montes, né, daqui. Madeira e erva mate, né, com os vapores. Então, exatamente, isso também é outra coisa que fez parte, né, da nossa história, da nossa identidade, né, o chimarrão. Exatamente. Né, e a gente Nossa, tem... prosa. E essa região O paeiro. aqui, ela é muito importante na questão da erva mate, porque ela tem reconhecimento, né? Nós temos Sim. também aquela erva mate sombreada aqui. São Que até era a os- predominante. Sim, exatamente. Quando chegaram as e primeiras. muda até o sabor da erva, né? Diz que a qualidade é bem melhor, mais gostosa. e tal. Nossa vegetação era araucária e erva embaixo, né? Erva mate embaixo. Exatamente. Então, isso também fez parte, né, da nossa economia. Ela traz, né, hoje em dia é o fumo, né? Mas a gente teve lá atrás que foi a erva mate, né? Então, E futuramente sabe-se lá o que teremos. Também, É. né? Sim. Porque Tempo é são muito- ciclos. sim, são Exatamente. ciclos. E esses ciclos têm um início, um meio e um fim. Sim. Todo ciclo tem uma hora para acabar. Né? Ou uma diminuição, né? Sim, exatamente. Porque a erva mate, ela ainda... Mas Tem, não é a mas base não da tem nem economia. comparação Não, com nessa certeza. época, né? A gente tem ainda, mas não tem. E aquela época era um trabalho bem. Hoje em dia a gente pode dizer que as situações estão muito mais iguais, assim. Tipo, perante aquela época. Aquela época era um regime de semi-escravocrata, assim, Sim, o dono da terra sim. contratava os caboclos ali, os colonos, para Seu poder trabalho, sempre a colheita ali, tudo. colher e receber e comprar da bodega dele mesmo, É o do dono, ciclo, né? né? Do Sim. dono da roça tinha a bodega que Ele gastava ali mesmo. você já às vezes ficava devendo serviço ainda, né? Sim. Tanto que você pegava na bodega ali, que você precisava, né? Às vezes tinha remédio, porque não tinha farmácia, não tinha nada, né? Era remédio, arroz, feijão. Sim, ia pegando ali pra pegando. passar o mês, né? Então, o que Sim. acontecia? Chegava um ponto que você ficava devendo na bodega e tinha que trabalhar mais para poder pagar. Exatamente, E o- exatamente. E era assim que funcionava a nossa, Sim, se gerou a nossa cultura. exatamente. Mas enfim, a gente tem muita coisa para conversar aqui. Mais outros episódios, vamos continuar esse papo e conversar Sim. sobre outras coisas. Então vamos marcar para uma futura oportunidade Claro. você voltar Vamos aqui, conversar. conversar sobre outro assunto. Outros projetos, quem sabe com se- certeza. Vamos dar um incentivo para você continuar Vamos ver então seu público. essa história aí. E eu sei que também você tem as fontes, você sabe, muitos desses que estão aqui já se foram, mas eu sei que você sabe de outras pessoas que podem contar a história para nós aqui, que podem ajudar Sim, você sim. no teu livro, para a gente poder continuar esse legado de Sim, super bacana. De Tem que cultura. fazer isso, tem que fazer o quanto antes mesmo, porque a maioria das fontes desse livro já não estão mais aqui, né? Então, que bacana, né? Trazer para uma coisa agora mais moderna, um estúdio com microfone, né? E isso. trazer eles para contar. Exatamente. E como é trazer bom, essas né? A pessoas. gente, né? A E gente você tá conversar e a gente contar as histórias do que a gente fez.
e tudo. Então, pode deixar. Muito obrigado, Priscila. A gente só agradece por você ter participado conosco, ter topado de estar aqui. E que a gente possa continuar e você possa estar nos ajudando aí sempre. Obrigado, Renan, também, por Eu que agradeço. estar comigo de novo aqui, me ajudando a questionar e a debater com o nosso convidado aqui. Obrigada a vocês, meninos. Foi muito legal, né? Obrigada ao Michael. Pra quem não sabe, na direção geral ali tá o Michael Lima. Obrigadão, então, e não vou cansar de elogiar Ele vocês, não aparece, tá? Pela mas iniciativa. ele é essencial aqui no podcast. Exatamente. Sem ele não tem a gravação. Então, continuem com o trabalho aqui, porque está sendo muito bacana. Obrigado, Priscila. Esse foi mais um Pode Piar. Nossas redes sociais. Sigam, apertem no sininho, cliquem. Compartilhe com seu amigo, indique para as pessoas, sigam o nosso Instagram. Tá tudo aqui, pessoal. E nos ajudem a divulgar esse programa. Nos mandem e-mails, cartas, telegramas. Cartas não sei se vamos ler. Bem histórico, né? Manda no direct, é mais fácil. Manda no direct sugerindo conteúdo pra gente. Eventualmente sugerindo uma história, sugerindo um convidado. Exatamente. Se tem alguém que tem uma história muito interessante pra contar, manda um direct pra nós, nos indica. A gente vai fazer questão de ir atrás dessa pessoa e tentar trazê-la aqui. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez estarem aqui conosco. Os que aguentaram ficar até o final aí com nós. Rendeu, né? Muito obrigado. Esse foi mais um Pode Piar. Boa noite, pessoal. E até a próxima. Até. Valeu. Corta. 18.